Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax há mais de 30 anos, e hoje ele fala sobre o Dia de Ação de Graças, que nesse ano de 2024 é hoje mesmo, 28 de novembro, que é sempre a quarta quinta-feira do mês de novembro. Então, vamos dar boas-vindas ao querido Cleudio Bueno para que ele possa estar explicando toda a simbologia, dia. Anjinhos da Technology, please. Vamos colocar desse nosso novo tempo. Anjinhos, please. Tá ameaçando uma chuva, família Pax. Na realidade, já começou. E vamos que vamos. E aí, Buenito? Aí, bonito que a coisa tá feia. Adorei, você tá de Mount Shasta, very good. Eu também, eu tô camisa que eu Ah, comprei. Eu comprei em ah, Shasta, não tô há 25 anos atrás. Só uso na ação de graças, ou quando a gente celebra a ação de graças, né? pois é. Eu, como não tenho as folhas do outono, o início da É esse inverno, aqui. eu vou mesmo com a do verão, da primavera e do verão, que é essa daqui, entendeu? Eu vou com essa. Oh, então tá O bom. Carmen, o Carmen, de vez em quando vai dar umas congeladas, eu acho, vai dar umas paradas aí, não sei como é que a coisa vai funcionar, É, porque toda hora acaba aqui a energia, a chuva está forte, entendeu? Então já estou mais ou menos me prevenindo e já me adiantando daquilo que pode acontecer, ok? ok, vamos lá. Então vamos pedir hoje as bênçãos, né, de todos os reinos, de todas as ordens, de todos os comandos, de todos os conselhos, de todas as fraternidades, das irmandades. Vamos pedir também as bênçãos da federação, das confederações, de todas as nossas escolas, né? Vamos pedir também as bênçãos dos nossos Elohims, de toda a Shambhala, de toda a grande fraternidade branca, esse dia maravilhoso que é o dia de ação de graças, para que Sim. todos nós e a nossa família e todas aquelas pessoas que nós amamos sejam as bem-aventuradas, que possamos ter um ano de fartura, com boa colheita, já que nós somos bons semeadores. Mas nós não podemos deixar também de agradecer a todos esses seres e principalmente ao nosso querido anjo, Arcanjo Miguel. Que Sim. o Arcanjo Miguel, como nosso anjo e anjo da família, esteja sempre muito próximos a todos nós, para que nós possamos prosseguir nesse caminho que todos nós escolhemos trilhar, que é o caminho do bem, da paz, do amor, da luz e do poder, da glória divina do grande Criador de tudo e de todas as coisas. Portanto, vamos imaginar agora, visualizar o Arcanjo Miguel em cima do querido e amado planeta Terra, aonde o azul cobalto sai do terceiro olho, sai da sua laringe e sai do seu coração, envolvendo todo o querido e amado planeta Terra e a todos nós. E assim nós dizemos: querido e amado Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permite que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender, e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, sejam eles materiais ou espirituais, sejam eles conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Que nós possamos,
através da nossa verdade, através da nossa coragem, a força e o poder, estarmos sempre, através da nossa inspiração, intuição e doação, sendo como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz, afastando-nos as pessoas que querem nos induzir aos nossos erros e às nossas falhas, sem que nós estivéssemos conscientes das mesmas. Que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. E que a nossa verdade possa ser a vossa verdade. E que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós, assim, um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora, e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Hoje, como eu havia dito para aqueles que estavam conosco no sábado, ou por aqueles que acompanharam, né, pelo link que foi disponibilizado, a nossas bênçãos de ação de graças no sábado passado, eu fiz uma coisa mais ou menos que nos envolvesse a todos dentro de um determinado princípio que todos nós conhecemos, que é o princípio bíblico, lembrando de algumas passagens, de alguns salmos, e como isso é mostrado através dos nossos corações para todos esses seres de luz que nos acompanham no dia a dia. Mas hoje, como eu havia falado então no sábado, eu vou falar um pouquinho sobre a ação de graças, que é comemorado principalmente em duas localidades do nosso planeta. A primeira nos Estados Unidos e depois a segunda localidade é no Canadá, sendo que elas são diferentes e também são colocadas em épocas diferentes, né? A dos Estados Unidos nós chamamos de Thanksgiving, que é, na verdade, aquilo que nós nos estamos agradecendo pela colheita. E isso, na verdade, acabou acontecendo e transformou-se em um feriado nacional. E esse feriado nacional, ele é baseado em muita simbologia, em comidas, em algumas tradições e principalmente também em algumas palavras que às vezes nós usamos até no dia a dia, mas nós nos esquecemos de que elas são palavras de origem inglesa. O Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, é uma importante celebração que ocorre principalmente nos Estados Unidos e um pouco, numa escala bem menor, em alguns outros lugares do mundo, mas o lugar mais próximo que ocorre essa manifestação também, ou de Thanksgiving, ou de Ação de Graças, como queiram chamar, é no Canadá. O principal objetivo desse feriado nacional é expressar essa gratidão pelas bênçãos e pelas coisas boas da nossa vida, principalmente se nós estivermos em família, ou com amigos, ou com todas aquelas pessoas que nos ajudaram a conquistar e chegar aonde nós chegamos ao longo do ano, já que nós estamos também à beira do Natal. E lá, esse feriado, ele é tão rico e tão manifestado entre toda a população, que ele é mais festejado, eu acredito, do que o próprio Natal é. Inclusive do próprio Ano Novo também. Então, é uma data que nós poderíamos dizer que, além de ser um feriado, ele é também uma coisa de alto significado para aquela civilização e para aquele povo. Geralmente, e agora como é lei, ele é sempre comemorado na quarta quinta-feira do mês de novembro. Este ano, como a Carmen falou, né, aí na sua introdução,
é no dia de hoje, caiu no dia 28 de novembro. O ano passado, ele foi e caiu no dia 23 de novembro. Então, nós devemos lembrar que esse é uma data de comemoração onde se compartilha, é uma data de compartilhamento entre todos, através de um jantar festivo, aonde se agradece todas as bênçãos recebidas desde o ano passado, 23, até hoje, no dia 28. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho também sobre como isso é feito e como é comemorado. Então, a principal maneira de comemorar o Thanksgiving, ou Ação de Graças, como eu já falei, é reunindo toda a família, todos os amigos, mas em um jantar. É um jantar especial, né? Tudo é feito durante o dia, para depois, quando chegar a tardezinha, porque lá o jantar não é como o nosso jantar. Lá o jantar deles começa por volta das 17h30, sempre mais ou menos por volta desse horário, entre 17h30 e 18h30, e aí a coisa avança. Geralmente as pessoas se reúnem em suas famílias. Muitos dos americanos, eles moram longe das suas famílias do qual foram criadas. E nessa época do ano, há uma verdadeira transição dessas pessoas, sejam usando o transporte de avião, de ônibus, de barco, de carro, seja do que for, para que sejam voltados às suas origens, para lá ser comemorado, em especial, esse dia. E, geralmente, as pessoas que se reúnem nessas casas sempre têm uma estrela. Essa estrela, geralmente, é um cardápio, mas tem a estrela desse cardápio. E a estrela desse cardápio, desde a sua, vamos dizer assim, desde a sua primeira vez, quando ele foi instituído, é o peru assado, que é preparado com todo carinho, com todo amor, com aqueles que vão cuidar desse prato, né? Além do peru, claro, há outros pratos tradicionais que não podem faltar na mesa de ação de graças ou do Thanksgiving, como alguns queiram. É o molho de cranberry, o purê de batatas, através da batata doce, que também é servida com marshmallow. E também, é claro, tem a torta de abóbora de sobremesa. Esse, vamos dizer assim, são os ingredientes principais. Sim. Mas tem outros que são colocados também na mesa. Eu falo isso porque esse é um dos pratos favoritos que eu como quando eu ponho o pé em Monte Shasta, né? Eu pego logo o cardápio e já vou pedindo o peru de Thanksgiving em agosto. Em agosto. Eu já peço isso em agosto para não perder, porque vem todo um preparo de molho, vem todo um preparo do purê, vem exatamente o peruzinho do jeito que eu gosto, né? E então eu não passo sem o meu peruzinho. E às vezes, até em vez de comer uma vez, eu como até 2, 3 vezes, porque fico com água na boca durante um ano para poder comer esse prato. Na tradição também do Thanksgiving, nós devemos nos lembrar que existe um desfile famoso nos Estados Unidos, que é feito lá em Nova York, na frente das lojas Macy's. Geralmente é ali que é feito o tradicional desfile. E esse desfile, geralmente, é com carros alegóricos. Sim. Ele era feito antigamente com animais, e animais vivos, que eram mostrados para toda a cidade que se reunia para ver esse desfile. Agora não. Agora já são os desfiles feitos por personagens, é feito com balões, e é feito de uma forma onde as pessoas também aproveitam esse dia para fazerem trabalhos voluntários.
Então, não é só festa. Sim. É também um dia de as pessoas estarem trabalhando e fazendo um trabalho voluntário para aqueles que se encontram em situações difíceis. Então, em vez dessas pessoas estarem festejando com as suas famílias, e, obviamente, por alguma coisa que não foi possível estar com eles, eles trabalham voluntariamente para aquelas pessoas em situações difíceis. Ou que não tenham teto, ou que estejam em hospitais, ou que não tenham alimento, não tenham vestuário, porque a gente tem que lembrar que nessa época do ano, lá no hemisfério norte, o outono já está acabando e nós estamos praticamente a poucos 20 dias do inverno. Então é muito frio lá e as pessoas passam necessidade, né? Diferente aqui do hemisfério sul, que nós estamos praticamente saindo da primavera e no próximo mês, no dia 21, nós já estamos entrando, dependendo do horário, 21, 22, e de toda a formação que tiver no céu das estrelas, nós estaremos entrando no verão, até março. Então, a gente tem que ver que é o oposto do que acontece aqui, né? A única vez que é retratado um calor extraordinário no dia de Thanksgiving, ou seja, ação de graças, foi registrado um calor absurdo, não podia ser em outro lugar. Los Angeles, com 32 graus centígrados, que fica à beira do mar, né? E que é a maior cidade da Califórnia. Então, ali, no Thanksgiving, em pleno, praticamente, vamos dizer assim, final de outono e início de inverno, teve um Thanksgiving que registrou 32 graus em Los Angeles, né? Ali também, nesse dia, além de tudo isso, a própria televisão, a TV americana, ela mostra uma série de situações festivas. Mostram jogos de campeonato importante, seja do futebol americano, seja do basquete nacional, a NFL, seja de qualquer outro esporte, mostrando que nesse feriado a importância ela é muito grande para os americanos e para aqueles que estão comemorando com as suas famílias. Devemos lembrar também que, muito tradicionalmente, o Thanksgiving teve toda a sua origem através de colonos, isso no século XVII. Vejam bem, no século XVII, quando um grupo de colonos europeus, conhecidos como peregrinos, né? Peregrinos, desembarcou no que hoje é uma cidade chamada Plymouth. E ali nessa cidade, Plymouth, Massachusetts, nos Estados Unidos, eles, na quarta quinta-feira do mês de novembro, eles fizeram um jantar em comemoração à sua colheita do ano anterior. E nessa colheita do ano anterior, que haviam passado um inverno daqueles, porque o inverno ali na costa leste é de pegar mesmo, né? Eles tiveram uma condição tão difícil, mas que se sobreviveram. Eles conseguiram sobreviver e receberam, principalmente, a ajuda dos nativos norte-americanos locais, que aprenderam com eles, os peregrinos, a alimentar e a produzir e colher aquilo que os índios norte-americanos já faziam, ou seja, o milho, a abóbora, e que também ensinou esses peregrinos a pescar. No ano seguinte, ou de 1628, de 1621, tiveram uma colheita abundante, essas colheitas assim, que é uma coisa assim de fartura. E decidiram, então, celebrar aquele ano passado com dificuldade e que sobreviveram através da amizade e da
cooperação dos nativos norte-americanos, celebrar e agradecer ao Criador pela colheita bem-sucedida. Por isso, os peregrinos convidaram também os nativos norte-americanos para passarem esse dia com eles. Todos eles eram de uma tribo chamada Wampanoag, para que se juntassem a eles na festa, que durou não só aquele dia, mas que durou vários dias, já que a colheita tinha sido de uma abundância tal que nenhum deles ainda, enquanto estão aqui, tinham visto ou colhido. Foi um verdadeiro, como diz a gente aqui, os caipiras, foi um verdadeiro festão, com grandes pratos que foram mostrados, inclusive, para os convidados, do qual eles não tinham conhecimento. Entre eles estava o peru. Além do peixe, além do milho, além da abóbora, também estava o peru, né? Que de alguma forma eles tinham trazido para cá e depois de um ano tinham se reproduzido e, portanto, o peru foi servido, já que os nativos norte-americanos não tinham conhecimento do peru. Então, essa celebração foi alguma coisa que transcendeu e que é considerada, assim, o primeiro dia de ação de graças para essa expressão nova que hoje todos nós comemoramos de uma forma ou de outra no planeta. Não necessariamente no mesmo dia, porque o dia de ação de graças nós deveríamos estar comemorando todos os dias, né? Todos os dias. Então, a gratidão só pela nossa, vamos dizer assim, a nossa vida, pela nossa sobrevivência e junto com todas aquelas pessoas que nós gostamos, já vale. E todas as vezes que nós sentarmos à mesa e nós tivermos alimento, tivermos um teto, tivermos vestuário para nós aguentarmos todas as situações e as intempéries, né, das estações, nós devemos agradecer. Então, isso virou uma festa para eles e para muitos de nós, uma verdadeira festa ancestral. E nada melhor do que celebrar isso com as comidas típicas do nosso lugar, né? Às vezes a gente comemora o próprio Natal com castanhas, com caju, lembrando essas frutas secas e essa alimentação que é de inverno. Né? Papai Noel com aquelas roupas que ninguém aguenta pôr no verão, mas a gente põe por causa das crianças, né? Então, a gente tem que reconsiderar, às vezes, aquilo que nós estamos fazendo em relação ao aculturamento que outras civilizações fazem conosco, trazendo e importando ideias, né? Agora, se nós estivermos vivendo lá, nada mais justo do que a gente estar dentro das festividades de uma forma ordeira e compatível com aquilo que se espera de quem está num país que não é o seu. Sim. Portanto, o jantar típico de Thanksgiving é uma verdadeira, não é só confraternização, né, como vocês já viram, é, na verdade, uma festa gastronômica também, né? Cheia de pratos, cheia de comida, que só de começar a imaginar, realmente já começa a juntar água na boca, né? Mas vamos dar uma olhadinha, mais ou menos, agora, de uma forma mais criteriosa, já que a gente falou um pouquinho lá de 1621, o primeiro Thanksgiving, né? A gente tem que ver que o artista principal, vamos colocar assim, desse feriado de ação de graças, não pode ser outro, né, do que o rei. E o rei desse feriado é o peru. Não podia ser outro diferentemente, né? E o peru, ele é sempre servido assado. Esse que é o charme, né? Ninguém vai fazer o peru ensopado. Ninguém vai fazer o peru de um jeito ou de outro. Não. Ele é inteiro. O peru é inteiro e o peru é assado. E depois que ele é colocado na mesa, cada um vai fatiando a parte do peru e pondo no seu prato. A dica, né, é que cada um faça e tire do peru
a parte que mais gosta. Geralmente, o peru só tem 2 coxas. Então, o peito do peru, ali naquela hora, é muito visado para fazer as fatias, né? Especialmente quando ele está muito douradinho e suculento e gostoso, que não tem como você não comer pelo menos uma fatia, né? Eu, por exemplo, a turma vai falar, pô, mas o Bueno come peru? Sim, é a única ave que às vezes eu como. É a única ave. Eu como uma ave, eu como um peixe, eu como um tipo de carne, eu como assim, conforme mais ou menos. Lá, uma vez eu já falei isso, né, aqui, diz a receita de como a gente deve se alimentar no livro sagrado que é a Bíblia, né? E eu falei também, um pouco mais no início, nessa questão da comida, eu falei do molho de cranberry. O molho de cranberry é um sucesso. É um sucesso. É um sucesso. E é uma porque é uma mistura. Porque é uma mistura do doce e do ácido junto, né? Que combina perfeitamente com o peru. E talvez seja esse molho que eu gosto quando eu peço esse prato, porque ele é feito de cranberry e uma pouca dose, vamos dizer assim, um pouquinho só de açúcar, com um toque também cítrico, né, nesse molho. Então, ele dá um tempero absoluto. Outra coisa que vem acompanhado do prato, e que eu já dispenso, mas eu sei que aqui, por exemplo, na minha região, se tiver, todo mundo come. A Carmen adora. Geralmente, quando vem para mim, ela já cata do meu prato e já come, que é a batata doce com marshmallow. Aí eu dispenso. É uma verdadeira tentação para quem adora. Eu, às vezes, tiro um pouquinho ali do marshmallow, mas a batata doce eu dispenso. Mas elas também são cozidas com um pouquinho de açúcar e especiarias. E essas especiarias é que conota um tempero todo especial junto com o marshmallow, deixando a batata doce douradinha, que é uma combinação muito cremosa. E olha, eu não como, mas eu já vi gente babando para comer essa batata doce. Depois vem o purê de batatas, como eu disse. Essas batatas são amassadas, como a gente faz no dia a dia. Às vezes se pergunta se vai ser colocado manteiga ao leite ou não, mas tudo é muito bem preparado e sempre é muito bem cremoso. E sempre acompanhado através do peru e do molho de cranberry. Outra coisa que eu falei para vocês e que é servido, geralmente, no final dessa refeição, e que não pode faltar, de forma nenhuma, é a sobremesa que é clássica do Thanksgiving, do Dia de Ação de Graças. É a torta de abóbora. Sim. A torta de abóbora, daí todos nós vamos lá e não dispensamos nem um pedacinho dela, que é uma mistura da abóbora com as especiarias, com tonalidades de charme de açúcar, coberta com chantilly. Não dá para a gente falar que não vai comer, pessoal. É uma explosão de doçura, vamos dizer assim, e de gostosura dessa sobremesa. Nós gostamos muito daquela doce de abóbora nas nossas festas caipira, junto com o quentão, junto com a pipoca, junto com as coisas que é algodão doce, daquelas coisas tradicionais. Eles fazem um pouco diferente do nosso, mas não deixa de ser gostoso. Claro. Outra coisa que eles adoram fazer, e também é saboroso, né? Eles chamam de stuffing. O stuffing é o recheio que vai dentro do peru, que é sempre feito através de pão, de ervas e de temperos, que muitas vezes já é cozido dentro do próprio peru, né? Abre-se o peru, o pessoal que é cozinha, que é dona de casa, que sabe fazer essas coisas, sabe como abrir o peru e pôr esses recheios já lá dentro. E esses recheios é que fazem, às vezes, o peru ainda mais saboroso, porque cada dona de casa, cada família, cada um aprendeu a fazer com a sua mãe, com a sua avó, esse recheio que vai dentro do peru, né? A gente também não pode, e eu falei isso, que os índios participavam das festividades, principalmente dos primeiros anos,
e acredito que naquele Plymouth muitos anos foram festejados junto com eles, a gente não pode esquecer do corn. O corn que é o milho. O milho é outro acompanhamento tradicional, geralmente servido na forma de creme de milho. Aqui a gente serve o creme de milho, às vezes com frango. A gente vai muito nos restaurantes e fala, olha, eu tenho o frango servido com o creme de milho. Muita gente adora esse prato. Adora, porque aquele creme é uma delícia que vai em cima do frango. Lá, eles fazem isso com o peru, né? É o milho geralmente cozido, depois é colocado na manteiga, tem todo aquele molho preparado e as pessoas usam, às vezes, o molho para colocar ao lado. Já que o cranberry está à nossa disposição ali, a gente coloca o molho de milho ao lado, porque ninguém vai dispensar o molhinho de cranberry. E tem também o gravy. O gravy, que é um molho rico e saboroso feito com sucos que ali estão colocados para ser servido durante a refeição. Esse gravy é um outro molho que é derramado sobre o peru, junto com o purê de batata, que dá aquele toque diferente quando a gente corta aquele pedacinho do peru e você escolhe aonde aquele pedacinho do peru ele vai receber o molho. Ou se é do gravy, se é do cranberry, ou se é daquele tempero que está dentro do peru. Ali, então, é feito como se fossem várias amostras aonde o rei principal da festa, que é o peru, a gente vai estar comendo. O melhor disso tudo, que na verdade, além de toda a tradição e toda a refeição, que sempre é muito saborosa, e onde todos estão reunidos, é que essa celebração é feita através de uma união de pensamento, né, e de emoções sintonizadas com o dia. E aí se cria uma egrégora altamente vibratória, de uma impulsão muito grande em todo o país, porque todo mundo, naquele momento, está reunido, seja com quem for, e mesmo que esteja, entre aspas, sozinho, a gente nunca está sozinho. A gente nunca está sozinho. Então, além de todo esse calor humano do nosso coração e de toda vamos dizer assim, a vibração e essa temperatura que está no nosso corpo, através do nosso estômago, nós também estamos produzindo, através da nossa frequência e da nossa vibração, tudo aquilo que é necessário para que haja uma união, vamos dizer assim, civilizatória, uma união cultural de um povo que é identificado com esse feriado que é nacional. Bom, eu já falei que o rei desta celebração é o peru. Portanto, o peru também é o maior símbolo desta festividade, né? Não é difícil a gente entrar na casa de um americano, como muitas vezes nós entramos, e no magnet de geladeira está lá o peru de Thanksgiving. Está lá. Ou a gente entrar e ver um adorno de decoração na mesa ou na cristaleira, que também é uma louça de peru, uma escultura em cima da mesa de peru. É muito corriqueiro a gente ver isso na casa dos americanos. Então, a gente tem que lembrar que o maior símbolo, o maior deles todos, símbolo do Dia de Ação de Graças, é o peru. Ele é o símbolo. E também nós temos hoje, a Carmen colocou e divulgou nas nossas mídias, a cornucópia. Sim. A cornucópia, que também, vamos dizer assim, né, eu coloco como sendo o segundo símbolo do Thanksgiving, do Dia da Ação de Graças. Claro. É o chifre, entre aspas, né, é o chifre da abundância. Ele também pode ser um cesto em forma de chifre, que é totalmente preenchido com uma variedade de frutas, de legumes, de todos os alimentos que é possível e caiba dentro dele,
simbolizando fartura e prosperidade. Então a gente faz alguma coisa e coloca lá dentro que simboliza fartura e prosperidade. Tá certo. Eu já vi até... Quero falar. Eu já vi... Acho que fale. A Natália escreveu: boa noite, família Pax. Eu moro aqui na Suíça, mas meu melhor amigo é do Canadá. E realmente ele tem o hábito de, no Dia de Ação de Graças, nos convidar para jantar e agradecer pela nossa amizade. Obrigada pela sintonia, Natália, na Suíça. Obrigado, Natália, pela sua audiência, viu? E acredito que qualquer dia desse você deveria aceitar o convite do seu amigo no Canadá. Né? Se ainda já não foi, né? Se ainda já não foi. Bom, aí, então, é esse tipo da cornucópia, que geralmente é feito com aquilo que você também entende como abundância, fartura e prosperidade. Mas eu já vi gente pôr de tudo dentro do cornucópia, quando nós passamos alguns feriados de Thanksgiving. E um deles eu passei em Monte Shasta, só para você ter uma noção. Sim. E também era o dia do meu aniversário, e a minha família inteira também estava lá. Quer dizer que é um negócio assim. E outra, passar Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos e com neve é praticamente um aniversário branco que a gente tem. E esse aniversário branco, que a gente sempre fala, é uma reunião de todos os seres da grande fraternidade branca. Se a gente pegar todas as cores e girar, a cor que nós vamos estar vendo é a cor justamente que é branca. Então, a gente tem que lembrar também que celebrar a colheita e as bênçãos nesse dia não deixa de ser um dia seu, fazendo ou não aniversário, porque é uma celebração do seu coração com todos os seres de luz que te ajudam no dia a dia. Então, não é só uma questão de alimentação, não é só o festão, não é só, vamos dizer assim, a quentura, a frequência e a energia, mas é uma reunião de felicidade. Sim. De felicidade, de amor, você entendeu? Então, a gente tem que levar em consideração que todas as gratidões, nesse dia, elas vêm de todas as partes, como se fosse um aniversário único de todos nós que estamos celebrando. Então, a gente vai também falar um pouquinho agora sobre, né, o turkey, que é a palavra em inglês, que muita gente usa, pro Peru, que é o protagonista, né, do jantar e da festa do Dia de Ação de Graças. Depois tem o pumpkin pie, que é a torta de abóbora, que é a sobremesa do Thanksgiving, que nós já falamos. O gravy, que também é um molho, que é um molho rico, saboroso e servido com o peru e o purê de batata. O stuffing, que é o recheio, aquele pão, né, e os temperos e mais as ervas que são colocadas dentro do peru. O cranberry, esse não pode faltar, em época nenhuma, que é uma mistura doce, azedo, meio cítrico, né? Que vai com o cranberry usado para fazer o acompanhamento e que eu gosto muito, que vai em cima do peru, assim que é servido para mim lá, quando eu peço, né? Nós também temos a questão da cornucópia, que eu acabei de falar agora. A cornucópia, que é o cesto, uma forma de chifre. A Carmen, hoje, para quem não viu, ela divulgou em todas as mídias, que geralmente é colocado as frutas, os vegetais e tudo aquilo que simboliza, né? A fartura, a prosperidade, a abundância. A gente coloca, às vezes, até cristal. Eu já vi gente colocando bichinho de pelúcia, que para eles são um mimo de prosperidade e abundância. Se coloca de tudo dentro da cornucópia. Tem o harvest, que é a colheita, que foi a colheita na temporada que aconteceu em outono, a primeira vez em 1621, que foi, na verdade, a quarta quinta-feira de novembro, né? E tem também aquele termo que é a reunião familiar. É o momento em que a família se reúne para celebrar o feriado. É chamado de family gathering, se eu não errei a pronúncia. Tá certo. E também o tanques funas, o tanque funas, que é a gratidão. Que é o... Você congelou, que é a gratidão, e congelou.
E aí, família Pax, vocês estão me ouvindo? O Bueno está congelado para mim. Eu não sei aí para vocês como é que tá. Vamos aguardar o Buenito retornar. Senão, a gente encerra. Alô, 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 alô. Eu agradeço os ensinamentos. Voltei do jantar agora há pouco. Ah, você foi hoje para o jantar. A comida é maravilhosa. Que legal. Boa vibração que passa sobre sermos imigrantes longe das nossas famílias e culturas. Olha, que ótimo, Natália. Muito bom. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Bueno no ar. Não, ele caiu. Olha, família Pax, eu agradeço. Uma feliz ação de graças nas bênçãos de Deus, com saúde, amor, prosperidade, muita abundância, muita energia boa nesse nosso novo ciclo, tá bom? Gratidão, namastê. E a gente continua aí nos próximos dias seguindo o fluxo do senhor chefe. Beijo.